Pronto. Vamos começar então. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria dar alguns informes iniciais para a questão prática, né? Eu queria pedir que todos os participantes colocassem o nome completo no chat para a gente conseguir registrar a presença e pedir que todos permaneçam com câmeras e microfones desligados. Só os professores têm permissão para continuar com eles ativados, para a gente conseguir otimizar a nossa transmissão. O tema do nosso dia é Direito Autoconstruído e a Cidade. Nossa mesa será composta pela professora Adriana Nogueira Vieira Lima, que é pós-doutora em Direito pela UNB, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, professora de Direito Urbanístico na Universidade Estadual de Feira de Santana e líder do grupo de pesquisa Direito, Territorialidade e Insurgência na UFES. Teremos também a professora Liana Silva de Viveiros e Oliveira, que é doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia e integrante do grupo de pesquisa Lugar Comum. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA e mestrado em Arquitetura e Urbanismo também pela UFBA. Foi superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia entre os anos de 2007 e 2011. E como mediador, vamos ter a cooperação do professor Paulo Rosa Torres, que é graduado em Direito pela UFBA, especialista em Direito Processual Civil, mestre em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social pela Universidade Católica de Salvador, doutor em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social pela Universidade Católica também e sócio fundador da ATR. Também é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu vou passar agora a palavra para a Catarina, que também é monitora do curso e vai nos auxiliar hoje na mediação, e ela vai dar alguns informes técnicos. Boa noite, gente. Meu nome é Catarina, sou estudante da UNEB e eu vou dar alguns informes a respeito do nosso evento. Primeiro, a respeito da nossa certificação, certo? Nossa certificação ela é mediante 75% de participação dos nossos seminários de Direito para Além do Capital. Ou seja, você tem que ter participado de pelo menos 9 mesas para poder obter essa certificação. Essa certificação vai ser disponível em um site, o SixProEx, que você vai entrar e a sua certificação vai estar lá disponível em arquivo PDF. A sua certificação só vai estar disponível se você tiver participado de 75% do nosso evento. Para a gente poder emitir o seu certificado, a gente precisa que você preencha um formulário do Google que está disponível no nosso site com a sua data de nascimento e nome completo, certo? E é isso, o primeiro informe. O segundo informe é que a gente vai ter um segundo momento da nossa mesa, que é o momento do debate, mediante perguntas que devem ser feitas pelo chat, que vão ser lidas em blocos no final do evento. E mas vou ratificar novamente, por favor, manter as câmeras e os microfones desligados para melhor eficiência do nosso evento. Agora eu vou passar a palavra para o professor Paulo, para poder dar os cumprimentos iniciais da mesa. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas, boa noite a quem está nos assistindo, boa noite aos colegas e às colegas que estão conosco. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje na mediação desta mesa, acompanhando duas pessoas muito queridas, né, duas pessoas muito competentes nas suas áreas, né, ou na sua área de trabalho, né, e as quais eu conheço, né, de longas datas. Nem vou falar há quanto tempo, né, para evitar, né, alguma possibilidade de especulação. Mas, né, conheço, né, bastante as duas colegas, a professora Adriana e a professora Liana. Estivemos juntos em muitas atividades, né, seja como, né, eu como advogado e consultor, né, seja como colegas de trabalho, né, em várias circunstâncias. Então, para mim, é um privilégio muito grande estar aqui, e, na verdade, eu terminei me oferecendo para mediar essa mesa, exatamente para ficar próximo delas, né, nesse momento. Ainda que virtualmente, é muito bom, né, tê-las conosco, né, e eu estar aqui presente junto a elas, né? Nada melhor e nada mais significativo de trazer essa temática, né, do direito autoconstruído
né, exatamente com a professora Liana e a professora Adriana, porque, né, elas não só pesquisam e escrevem sobre isso, mas também porque, né, militam, né, na construção, né, desse direito, né, na construção, né, do acesso à cidade, né, do acesso, né, à moradia, etc. Então, acho que para nós, nosso grupo de pesquisa, né, para nós, né, do que organizamos o seminário, professor Celso, professor Clóvis, professor Carlos Freitas e eu, né, é uma honra muito grande termos duas pessoas tão competentes, né, para discutir um assunto tão importante, né, e, ao mesmo tempo, né, tão atual, né, porque, né, o acesso à cidade, a função social da cidade, o direito à propriedade urbana, né, são situações, né, em que estão sempre presentes, né, né, aliado à falta de falta de políticas públicas ou de políticas públicas insuficientes para resolver, né, o problema da moradia. Então, sem mais, né, delongas, eu vou, né, passar a palavra, pela ordem que está aqui, a professora Adriana, né, nos seus 25 minutos, né, e depois a gente vai ouvir, então, a professora Liana. Professora Adriana, é com você. Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Agradeço muito o convite dos organizadores, na pessoa do professor Paulo Torres, e como ele mesmo disse, é melhor não apurar muito o tempo que a gente conhece para a gente não revelar, né, a idade. E eu queria agradecer muito o acolhimento, vou fazer isso parabenizando a organização dos estudantes nesse evento. Vou fazer isso em nome de Catarina, que me acompanhou e me trouxe e me conduziu até aqui. Então, agradeço muito, Catarina, a você, mas agradecendo a você, estou agradecendo a todos que, com grande empenho, vêm fazendo esse seminário acontecer e a universidade pública pulsar, ainda que em tempos sombrios, em tempos de pandemia. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem? Me vendo, ouvindo? Posso continuar? Sim, professora, está tudo ótimo. Pronto, então vamos lá. Muito obrigada. Então, o tema que a gente vai tratar hoje, o tema da nossa conversa hoje, ele trata da cidade e do direito autoconstruído. E quando a gente vai tratar desse tema, não dá para a gente conversar sobre isso sem a gente estar falando, porque o seminário ele foi batizado com o nome Direito para Além do Capital. E não dá para a gente começar a falar, e eu já digo de antemão aqui que a professora Liana vai aprofundar o que eu vou falar aqui muito brevemente, para eu entrar no caso que a gente vai estar estudando. Não dá para a gente falar do direito para além do capital, da cidade e do direito autoconstruído, sem falar em um autor chamado Henri Lefebvre. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, muitos de vocês já devem ter lido. Ele é um autor francês que escreveu um livro na década de 70 chamado Direito à Cidade. E aí é importante que a gente coloca que esse livro dele é um marco, é uma fonte de inspiração para a gente estar fazendo o que a gente fala hoje do direito à cidade. É claro que no percurso de lá para cá, durante esse tempo, né, 50 anos, muito do que ele chamou do direito à cidade lá é retomado, é reapropriado, é esvaziado, é tensionado, é remodelado, mas vale muito a pena a gente trazer alguns elementos do que ele trouxe nesse livro. E tem uma frase dele, que eu acho que é uma frase muito pulsante, que ele diz o seguinte: direito à cidade é a vida urbana, condição de humanismo e de uma democracia renovados. Eu acho que dessa frase do Henri Lefebvre a gente pode tirar muita coisa, porque o Henri Lefebvre ele tinha uma proposta muito clara. Quando ele falava de direito à cidade, ele não estava falando do direito positivo, do direito legal,
mas ele estava falando justamente no direito que existe dentro da cidade de se construir algo totalmente diferente, algo radicalmente novo. E essa dimensão de construção de radicalmente novo passaria necessariamente por um processo de ruptura, um processo de conflito. Então, quando ele coloca essa dimensão, ele vai falar de uma cidade renovada, de uma cidade que é obra e não produto. Então, o Henri Lefebvre ele vai estar trabalhando o lugar da propriedade no pensamento de Henri Lefebvre, tem uma importância muito grande, porque o Henri Lefebvre vai valorizar o valor, vai valorizar a dimensão do valor de troca, do uso, da apropriação coletiva. Isso é muito distinto do direito da propriedade. Então, ao contrário do que a gente vive, ou a gente vive no nosso direito burguês, que a propriedade é o centro do pensamento, o marco interpretativo, a ponta de saída de qualquer, e muitas vezes saída e chegada de qualquer interpretação, o Henri Lefebvre vai colocar outra questão. Ele está valorizando ali outras formas de se apropriar da cidade, de viver, de conviver dentro da cidade. Então, isso é muito importante, porque nessa visão de propriedade que a gente vive hoje, ela alicerça decisões de política pública segregadoras, excludentes, racistas. E para Lefebvre, o direito, ele trata muito da dimensão do direito à obra. E o direito à obra é traduzido, na visão dele, como o direito a uma atividade participante. E essa participação que o Lefebvre vai falar vai muito além também das instâncias formais, procedimentais. Ele ele trabalha muito com a potência de você poder se apropriar do espaço. E essa apropriação do espaço é uma apropriação que ela se dá de várias formas. Essa apropriação se dá nas ocupações coletivas, ela se dá na ocupação dos espaços públicos, numa batalha de rap na rua, em várias formas de se apropriar, que não se apropriar daquele espaço enquanto troca, enquanto mercadoria. Então, a gente percebe aí que tem duas formas de vivenciar essa cidade enquanto uso, enquanto apropriação coletiva, e aquela cidade enquanto valor de troca, enquanto apropriação de um urbanismo cooperativo. Não tem como a gente estar com duas dimensões de cidade que são diametralmente opostas, sem a gente estar vivenciando uma série de conflitos. Então, assim, quando a gente vê um seminário como esse, ele é extremamente importante, porque a dimensão do conflito aqui, ela pode ser revelada, e como o Henri Lefebvre havia, não é uma dimensão negativa. O conflito é algo que pode possibilitar emergir processos de transformação social. Então, daí a gente já vai puxar um pouco, que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma dimensão do conflito como produtor do direito. Então, assim, eu fico muito feliz, né, de se ter colocado essa dimensão, porque o lugar que a gente parte é o lugar do direito crítico, o lugar que compreende o direito para além do Estado, o direito contra a lege, o direito também que vai beber numa fonte que é a chamada fonte do pluralismo jurídico. E por essa fonte do pluralismo jurídico, o direito vai muito além do Estado. Se a gente não pensa dessa forma, a gente termina fortalecendo, em colocar para o lado do ilegal, do irregular, do informal, tudo aquilo que o direito do Estado não moldou como aceito. E quando a gente faz isso, quando a gente cria repertório discursivo que chancela, que fortalece esse lugar do informal, do ilegal, do irregular, que a gente trabalha com esse sistema binário entre regular e irregular, ilegal e legal, a gente está colocando o próximo passo da gente acionar uma categoria que é a invasão. E quando a gente faz isso, quando a gente repercute, a gente vai impulsionando, a gente vai jogando o sujeito coletivo de direito, no dizer de José Geraldo Souza Júnior, a gente vai jogando esse sujeito coletivo do direito para o lugar da ilegalidade, da criminalização, e entregando ele de bandeja
num prato de bandeja para a classe dominante. Então, assim, colocando essa dimensão, foi por isso que, quando eu fui construindo, poxa, eu vou falar como? Se eu não vou falar quem é ilegal, quem é irregular, quem é informal, qual era o conceito que podia dar conta desse direito que é produzido? Então, houve uma opção de se chamar ele de direito autoconstruído. E aí, esse direito autoconstruído, ele vai ter vários atributos enquanto categoria, várias características, mas, assim, de antemão, é importante que a gente tenha como horizonte que ele tem um caráter instituinte e desordenador. Por que ele é instituinte? Porque ele inova, criando vários direitos não previstos no ordenamento. E ele é desordenador. E aí eu vou utilizar aqui o Roberto Lira Filho, porque ele é um direito que ele parte de uma incessante desordenação das estruturas sociais e busca transformar essa engenharia do status quo. Então, assim, para isso, né, para ilustrar um pouco o que eu estou colocando, essa cidade tensionada, eu vou falar de um lugar chamado Saramandaia, que é um território popular que fica localizado em Salvador, atrás do Detran, e repartir um pouco com vocês como é que esse direito foi produzido ao longo desse processo dentro de Saramandaia. Então, eu gostaria agora de pedir ajuda, eu vou estar passando 12 slides, mas, assim, estou aqui atenta ao tempo e peço que me ajudem também com esse controle do tempo, e eu pediria ajuda a vocês para estar passando esses slides. Então, assim, primeiro de tudo aqui, essa é uma foto, né? É uma foto datada da década de 70, no qual a gente pode perceber o quanto esse território como a gente viu com Henri Lefebvre, é um território apropriado. É um território que foi apropriado no seu valor de uso, e nesse processo de apropriação desse território surge uma ordenação. Então, a gente fala muito em lugares desordenados, em lugares fora da ordem, mas efetivamente a gente percebe na imagem que a gente está vendo uma rua com placa, uma rua que tem largura, que tem tamanho mínimo, e um processo de construção de uma apropriação para fazer, autoconstruir esse direito de morar. Quando a gente vai para uma foto seguinte, para uma imagem seguinte, na imagem seguinte, ela vai trazer para a gente como essa dimensão dessa apropriação, ela se dá de uma forma processual. Então, eu diria que esse direito, ele também é processual, e, portanto, é muito difícil ele ser aprisionado nas amarras e na forma de pensar do direito formal. A gente percebe que em 1976 essa casa estava iniciando, 1994, 2014. Para que cada andar desse vá sendo construído, é preciso muitos acordos com os vizinhos da frente, o vizinho do lado, de uma forma processual. E o direito, se a gente pega o direito urbanístico, a gente vai perceber que ele não permite essa processualidade. Ele tem suas regras de projeto, habite, que, né, por mais que as leis corram ou não corram, né, que a gente sabe que elas se arrastam para o reconhecimento desses territórios, a lei, o direito estatal trabalha numa lógica que é uma outra lógica. Então, assim, seguindo, a gente percebe que na imagem que vai aparecer para vocês vão perceber que tem todo um entrelaçamento, uma sobreposição de edificações, e essa sobreposição, ela se coloca muito em formas que a gente não está. Eu não sei se está aparecendo para vocês, aqui para mim não apareceu a imagem, mas eu vou continuar falando para a gente não atrasar. A próxima imagem que está aí colocada é uma imagem de uma casa, aqui que vocês vão perceber quando ela passar, que há um entrelaçamento, né? Uma casa, ela cai em cima da outra, e a gente percebe que dentro do direito que a gente chama de direito formal, não cabe isso. Como é que a gente regra essa sobreposição? Então, a gente precisa estar trabalhando com outro olhar, com outro tipo de reconhecimento.
Aí a gente vai ter alguns exemplos nesse sentido, mas eu não vou detalhar ele, que é o que a gente vai estar colocando, que esse direito autoconstruído, ele tem várias escalas nesse bairro. A gente vai estar podendo ver esse direito autoconstruído que brota na própria construção da casa, nesses acordos, que são acordos de vizinho, mas ele também transborda do espaço da casa e esse direito vai para o espaço da rua. Então, quando ele passa para o espaço da rua, e a gente vai ver na próxima imagem, ele vai mostrar que não se autoconstrói apenas. Isso aqui é um exemplo de uma escritura, até antes de eu entrar na dimensão do espaço da rua, isso daqui é também que ele não está não é só a dimensão do urbanismo, né? A gente também tem essa dimensão das escrituras, que eram, na época da década de 80, 90, eram feitas pelos moradores, pela Associação dos Moradores. Aqui a gente vai ver o carimbo, e eles vão criando todo um sistema, todo um processo que, longe de ser informal, ele tem forma, ele tem procedimento, ele tem regra, e ele tem ritos que vai fazendo com que isso evite conflitos dentro do bairro. E essa dimensão do papel da associação, e é essa dimensão que a gente vai ver no próximo slide, ela ultrapassa esse espaço, né? Ela ultrapassa esse espaço, porque aqui é um campo de futebol, aqui é uma escola autoconstruída, e ela ultrapassa o conselho de moradores, e ela ultrapassa essa dimensão da casa para ir para a dimensão da sociabilidade coletiva, de espaços coletivos. Então, não só constrói a casa, como se autoconstrói a rua, como se autoconstrói os espaços comunitários. E nesse processo, e aí a gente tem um autor chamado Jamie Houston, que é um antropólogo americano, pode passar, ele vai trazer um conceito de cidadania insurgente, que é justamente essa cidadania que brotou desses espaços de processos de autoconstrução, e esse processo de autoconstrução, ele se transborda, e a gente vai, aqui são documentos, né, criado por eles, e esses documentos aqui da reforma urbana vai levar a documentos dos favelados sobre a terra. É um documento que, se vocês pegarem ele, vocês vão perceber que ele tem todas as diretrizes, todo o alinhamento conceitual do que veio expirar o artigo 182 e 183 da Constituição Federal de 88. Então, a Constituição Federal de 88, ela é fruto de um pulsar de forças políticas, obviamente, por isso ela não é aquilo que se almejava, mas ela tem um dedo, ela tem uma marca do movimento social de moradia nela. Então, é esse direito que ele nasce da casa, ele vai para a rua, ele constrói espaços comunitários, e ele também transita, ele é poroso, ele transita nesses espaços, né, institucionais, de uma forma dialética, ele vai tentando buscar a transformação desse direito. Então, assim, vamos passar um pouco para o próximo, que eu vou trazer essa dimensão conflitual. E é para falar um pouco como o Estado age, né? Se quando você constrói algo na sua casa, você está ali dentro desse território chamado Saramandaia, o Estado é totalmente silente, ele é omisso, a gente não vê sequer em brigas de vizinho. Quando ele vai para o espaço da construção dos equipamentos públicos, a gente já vai ver uma reação como Estado de uma forma um pouco mais dúbia, no sentido de que se autoconstrói, mas o Estado colabora, o Estado, de uma forma assistencialista e paternalista, constrói uma creche e se conquista como direito a favor. Agora a gente vê uma postura bastante diferente quando a gente vê a ação do Estado nas bordas do bairro, na fronteira entre o bairro e a cidade. Isso porque a gente tem muito uma frase que diz assim: o Estado é ausente. O Estado não é ausente. Eu chego à conclusão que o Estado se comporta de uma forma diferenciada no mesmo bairro. Ele é ausente no lugar e ele é extremamente presente. Então, aqui eu trago um pouco, ao longo dos anos da existência desse bairro, diversos conflitos. Se vocês podem perceber, há um muro, e esse muro não é à toa, esse muro é construído para separar a cidade da
do bairro popular, e ele é colocado aqui, vocês percebem que ele está separando, e os movimentos, e aí vamos seguindo, que são esses slides, eu vou passar mais rápido para a gente estar concluindo. Aí você percebe que o poder público ele age de uma forma muito rápida, e aqui é toda uma destruição para que quando os moradores tentam encostar nesse muro, eles são destruídos, e aí a gente tem uma série de frases aqui que eles vão colocando, né? Aqui vocês veem que é uma pessoa abrindo o buraco do muro para ela poder ter uma conexão com a cidade, porque é uma negativa de se conectar com a cidade, eles são interditados, eles passam para trabalhar, mas não passam por qualquer lugar. Muitas pessoas desse bairro morreram porque não tinha passarela, não se tinha como passar, então é uma luta de 50 anos que se materializa num processo de tensionamento, de conquista dessa cidade, de conquista desse direito à cidade. O próximo slide, ele parece um cenário de guerra. Esse cenário de guerra é resultado de uma ação de reintegração de posse, de uma empresa que tinha deixado o terreno vazio durante muitos anos, e os moradores buscaram a ocupação desse terreno, e a reintegração de posse resultou nesse cenário, que se a gente não diz o que é, a gente acha que foi um terremoto, um furacão, e por isso que a Raquel Ronick fala muito bem quando ela diz que é a guerra dos lugares, no último livro dela. A próxima imagem também é uma imagem de conflito, se a gente conseguir, e a gente recebe muito, isso aqui é uma imagem que uma parte do bairro ele fica embaixo da linha da Chesf, e é um lugar que é proibido construir. Então, é como se esses moradores estivessem sempre nessa ideia de ambiguidade, de precariedade, um limiar, você está dentro, você está fora, e a Raquel Ronick também ela vai falar que isso é uma transitoriedade permanente. É como se você deixasse sempre esses territórios num lugar onde, a qualquer momento, o lugar de legal serve. Ele serve ao interesse do capital imobiliário, serve ao clientelismo, porque você faz uma dança. A depender do momento, você é legal, a depender do momento, você é ilegal, e a depender do momento, o Estado captura ou o capital imobiliário captura esse espaço, promovendo uma série de expulsões. Então, isso aí a gente vê muito forte a presença do Estado em apoio ao capital, nesses processos que são caracterizados na fronteira do bairro. Essa próxima imagem que a gente vai passar aqui é uma imagem que ela retrata um pouco isso, e é um trecho de uma decisão, não é? Uma decisão na qual a juíza chama edificações clandestinas, ela chama de invasores, por isso que é a potência da categoria direito autoconstruído, para a gente sair desse repertório discursivo, que são repertórios que legitimam os processos de expulsão. Então, no cartaz da criança, ele está dizendo do direito à moradia, mas na decisão da juíza, ela está acionando os conceitos de invasão, clandestinos, precária, para fazer essa reintegração de posse. Na última imagem, eu acho que é a última ou a penúltima, que aí eu fecho, a gente percebe várias frases dos moradores, que eu sintetizo aqui, quando eles falam: vamos ficar confinados, estamos arrodeados, estamos recuados, acuados, espremidos, eles querem tomar a comunidade como refém. Então, aqui é uma série de projetos, a comunidade está nessa linhazinha azul menor, e aí são uma série de projetos que circundam, que espreme, que coloca a comunidade, como diz, assim, saiam daqui. E é muito importante, já pode tirar o slide, para eu voltar aqui para a tela, é muito importante que a gente coloque que Saramandá é uma zona especial de interesse social. Portanto, a princípio, ela está escrito no plano diretor que ali é um lugar de morar gente. E isso vem sendo, ao tempo, né? A gente percebe que houve um avanço na política, que se constitucionalizou uma série de direitos, e que hoje a gente está vendo muito esses direitos serem derrubados, destruídos, um verdadeiro desmonte. Para a gente que é do campo do direito crítico e que vê o direito positivo apenas como uma trincheira, essa puxada de tapete a gente sente, mas a gente não sente
tanto, porque a gente sabe que o direito continua latente, potente, insurgente, seja nos becos, nas quebradas, né? E que ele vai florescer no momento certo. E a gente fica muito mais tranquilo quando a gente percebe que a gente pode passar o bastão para as Catarinas, né, que estão aqui presentes, coloco o nome dela novamente, falando de todos os organizadores, estudantes que estão fazendo um seminário tão potente, e a gente sabe que vocês continuam aí nessa luta, nesse processo. Então, eu vou fechar aqui para que a gente tenha um tempo para o debate. Eu vou deixar 2 links aqui no site, no chat, se vocês me permitirem fazer um pouquinho de propaganda. É o link do livro que vocês podem acessar gratuitamente para... depois eu coloco um de cada vez. É o link que vocês podem acessar gratuitamente, que está no repositório da EDUFBA, e também o livro, o volume 9 do Direito Achado na Rua, que é um volume que foi lançado, que é sobre a questão do direito à cidade, o direito urbanístico. Eu esqueci, eu acho que não dá mais, talvez demore um pouquinho, então eu vou ler, eu passei para a Catarina no final e eu tinha me esquecido que eu tinha passado para ela, mas eu vou ler aqui a frase, porque eu acho que o morador, ele fez uma frase que eu acho que, pronto, Catarina é muito eficiente. Ele coloca essa frase que eu acho que fecha bem a dimensão do que a gente está aqui conversando, que quando ele percebe o que é a pesquisa e a gente conversa, ele diz assim, mas como você vai conseguir provar isso? O que é legal nunca... Fugiu aqui a imagem para mim. O que é legal nunca aceita que tem um concorrente legal. No dia que o ilegal passa a ser legal, não existe a lógica do legal existir. E aí ele... Eita, que está fugindo, mas a gente... Eu vou tentar aqui de novo. Aquilo ali é legal, é real, né? Ele está se referindo ao projeto, à pesquisa. E ele diz, o que é legal nunca aceita que tem um concorrente legal. No dia que o ilegal passa a ser legal, não existe lógica do legal existir. O legal sobrevive em cima do que ele taxou de legal. Então, assim, eu fiquei muito impressionada com essa frase, porque é muito isso, né? O que a gente constrói enquanto conceito de legal e ilegal passa muito por esse processo de subalternização e da gente partir do lugar de que esses moradores são desordenados, ilegais, irregulares, para que, a partir desse repertório, eles não tenham acesso à cidade, não tenham acesso a direitos. Então, eu quero agradecer e muito obrigada a vocês, ao professor Paulo e ao professor Freitas e Clóvis, professor Celso e todos os organizadores do evento. Muito obrigada, professora Adriana, pela sua fala e pelos seus agradecimentos também à monitoria. Oi. A gente fica muito feliz de estar podendo participar da organização desse evento, eu e todas as meninas que estão envolvidas com isso. E muito obrigada pela sua fala, ela é muito pertinente, necessária na nossa realidade, no nosso contexto. E é isso, tivemos vários elogios no nosso chat também, se você quiser dar uma olhada. Mas daí quando a pessoa acha que vai, eu já passo a fala para a professora Eliana. Eu quero ressaltar que, por favor, manter os microfones desligados. Acho que a gente teve uma pequena interferência, mas agora já está tranquilo. Passo a palavra para a professora Eliana. Pero o seu microfone está mudo. E agora, tá bom? Agora foi. Pronto, tudo que bom. Então, gente, boa noite a todas e a todos. Quero parabenizar a organização do evento e agradecer
o convite. É um tema muito importante, não só o tema dessa mesa, mas o tema do evento. É preciso pensar para além do capital, e esse tem sido o esforço de muitos pesquisadores e pesquisadoras nesse campo que a gente atua, eu e a professora Adriana, mas também em outras dimensões do conhecimento. Então, eu quero parabenizar vocês pelo evento, pela iniciativa. Bom, eu vou falar do direito autoconstruído numa outra perspectiva, quer dizer, na relação com a cidade, mas assim, tendo como referência e horizonte de futuro o ideário e o projeto político do direito à cidade. A professora Adriana tratou, né, do direito à cidade, que eu entendo não apenas como um ideário, né, que foi desenvolvido inicialmente por Lefebvre, mas também problematizado por outros autores, mas é um direito que está nos territórios, e isso que é importante. A potência do direito à cidade vem não apenas de toda uma formulação, né, que a gente herdou, né, e a gente continua, né, levando para frente, mas ele está presente nos embates, nos territórios, como a Adriana mostrou aqui no caso de Saramandaia, mas muitos territórios estão em conflito e recorrem ao direito à cidade como bandeira de luta, como direito propriamente. Né? E o direito autoconstruído eu entendo como uma dimensão do direito à cidade. E, assim, nessa linha, eu trago alguns processos urbanos na conjuntura atual de crise, né? Nessa crise que a gente está atravessando, e olhando para o Brasil e trazendo 4 dimensões que eu considero assim, bem importantes para a gente trazer, para a gente introduzir, né, nesse debate sobre a cidade e sobre o direito autoconstruído. Primeiro, a das dinâmicas contemporâneas da produção da cidade, esses processos, esses macroprocessos, essas investidas do capital imobiliário e também de outros segmentos do capital nessas áreas, nesses territórios, e inclusive nas áreas rurais, né, a gente vai ver um pouco disso aí. A dos modos de compreender a realidade urbana, eu acho que essa dimensão da produção do conhecimento é uma dimensão estratégica nesse debate. A da política urbana propriamente, que, como a Adriana falou, vem nesse processo de desmonte, que a gente chamou no livro, né, a derruba, né, da política urbana, esse desmonte, essa desconstrução de todo um processo de luta, e, finalmente, das lutas sociais, para que a gente tenha um pouco de esperança nessa conjuntura. E essa fala se apoia em uma pesquisa que eu desenvolvo há cerca de 5 anos sobre a praxis da sociedade civil em defesa do direito à cidade. E também uma pesquisa que eu desenvolvo junto com a professora Adriana, que está vinculada ao grupo de pesquisa Lugar Comum, ao grupo de pesquisa que eu coordeno na Universidade Católica, o D-Cidade, e ao grupo que a professora Adriana coordena, que trata dos conflitos urbanos, e a gente tem refletido muito sobre isso. E eu vou começar, então, pela crise. Né? A gente está vivendo nessa crise, né, há muito tempo, há mais de uma década, e se a gente considerar os processos que engendraram essa crise, a gente vai buscar elementos, né, de todos os ajustes macroeconômicos, e a gente está vivendo nessa crise, e os processos acabam se reconfigurando, e assim, em algum sentido, esses processos são de difícil compreensão, pela complexidade de agentes, de agendas, de estratégias, e é importante se debruçar, né, nesses processos para entender, né, como o capital imobiliário se articula com o capital financeiro, qual é a engenharia que está posta hoje, inclusive na relação com o Estado. Esse recente desmonte, né, e retração de direitos que vem
de muito tempo, como eu falei, mas acaba sendo agravado na pandemia, coloca para a gente, eu acho que é uma chave que a gente tem que problematizar, essa dimensão de catástrofe, né? Tem alguns autores que estão trabalhando essa ideia de catástrofe, e é interessante a gente pensar a crise também nessa perspectiva, né? Porque a catástrofe traz a aceleração do tempo, né? E aceleração de determinados processos e retardamento também de outros, mas traz uma esperança também no sentido da gente de atiçar os nossos ânimos e a nossa esperança, e esses ânimos para a gente cavucar os escombros, né, como a gente discutiu, né, numa live, e tentar encontrar essas saídas, porque eu penso que essa é a questão, né? A gente olhar esses processos e buscar essas saídas para além do capital, como é a chamada desse evento. E uma crise, como coloca Gramsci, consiste no fato de que o velho morre e o novo não consegue nascer. Exige, portanto, pensar o presente, mas também o futuro. E aí eu trago Grossberg também com a noção de crise, que eu acho que é bem interessante para a gente pensar isso. Ele diz, assim, eu vou abrir aspas, que uma crise põe em causa a compreensão e a ideia de uma sociedade sobre si mesma. Requer uma resposta, uma visão, tanto da crise como daquilo que a sociedade pode se tornar enquanto atravessa a crise. Fecho aspas. Então, envolve essa virtualidade que o próprio Lefebvre traz, né? Essa ideia de uma virtualidade da cidade como obra, com uma obra inacabada, uma obra que se constrói a partir da afirmação desse direito, que é um direito transformador, como foi colocado aqui pela professora Adriana, que é o direito à cidade. Então, eu vou falar um pouco também desses processos que estão envolvidos na produção da cidade, né? A gente tem aí um processo que não é novo, mas no contexto atual acaba se reconfigurando e trazendo outros elementos para a gente discutir. A própria expansão, né, o capitalismo é um sistema expansionista, e hoje a gente verifica nas cidades um processo de expansão interno em áreas que, durante muito tempo, né, ficaram abandonadas. Então, a gente tem esse processo hoje, né, de expansão nas cidades, da ação do capital imobiliário, do capital financeiro e outros agentes. A gente tem também esse processo que avança, né, nas zonas especiais de interesse social, ou seja, nos territórios populares. Então, a gente está vivenciando esse processo, inclusive aqui em Salvador, no Tororó, e também em outras áreas, no bairro da Paz, enfim, a lista é grande, mas eu trago só esses exemplos, Saramandaia, com a saída da rodoviária daquele contexto. Então, são dinâmicas que estão acontecendo dentro da cidade. E a gente tem um outro processo que é combinado também, dentro da mesma lógica, que é a expansão sobre as áreas rurais. Então, aí traz um outro elemento. Hoje a gente tem condomínios, grandes empreendimentos em zonas rurais, aprovados por mecanismos muito, quase indecifráveis, né, assim, de burla da legislação urbanística, e eles estão aí, né, ocupando o espaço rural, impactando esses espaços e trazendo toda uma lógica de produção urbana, inclusive com o aumento do preço do solo, mas apenas esse impacto, alterações na paisagem, degradação das áreas de valor ambiental, também um processo de subtração de meios e modos de vida de comunidades tradicionais, inclusive. Paulo fez uma pesquisa imensa sobre isso, não exatamente sobre esse processo, mas esse processo acaba, né, implicando, né, na destituição desses meios e modos de vida. Então, a gente tem vários processos que estão acontecendo na cidade, e é importante a gente olhar a partir dessa noção do direito autoconstruído e do direito à cidade, para a gente tentar entender
as estratégias, inclusive as estratégias dos movimentos sociais. Eu vou falar um pouco do ativismo local e também internacional pelo direito à cidade no final, mas eu quis só situar esses processos urbanos que eles assumem uma configuração ou se reconfiguram em arranjos diferenciados que a gente não consegue compreender bem no contexto do capitalismo financiarizado, que aí traz outras lógicas, aquele processo que a gente já conhecia, né, de urbanização, implantação de infraestrutura, especulação imobiliária, que é um processo que a gente conhece de muito tempo, mas hoje esses arranjos público-privados assumem outras características, e é importante que a gente conheça e investigue, inclusive com operadores dentro do próprio Estado, né, que começam a viabilizar, né, meios de implementação desses grandes projetos que trazem, como a gente já falou, despossessão, principalmente. Então, a gente tem, aí eu chego à segunda dimensão, que é da própria política urbana. A gente tem aí esse processo de desconstituição, que a professora Hermínia Maricato chama de boiadas urbanísticas, a professora Raquel Ronick chama de trem fantasma, né, que é aquilo que só que trem fantasma de fantasmas vivos aqui, né, que estão entre nós. E a extinção do Conselho Nacional das Cidades, que era um espaço extremamente importante de articulação dos movimentos vinculados às pautas urbanas. Então, a gente teve também a criação de novos marcos regulatórios, aí recentemente, já no contexto da pandemia, a mudança na legislação do saneamento. Então, uma série de alterações que são feitas na própria política urbana e também em outros institutos legais que vão, de alguma forma, tensionar e alterar princípios da própria política urbana. E aí eu não vou adentrar muito nesse âmbito, que a gente pode discutir um pouco isso com mais profundidade no debate. Então, eu vou no terceiro ponto, né, que eu coloquei, que eu prometi, que é a questão da produção do conhecimento. Eu acho que é uma dimensão estratégica, até porque a gente precisa disputar o léxico da política urbana. Aquilo que a Adriana falou, a invasão é o quê? Um território popular, é assentamento precário, é precário ou é precarizado? Quer dizer, a gente discutir esse repertório, porque esse repertório historicamente alimentou assimetrias, desigualdades, reforçou essas desigualdades, e é preciso disputar essa dimensão da produção do conhecimento no que diz respeito à política urbana e, obviamente, outras áreas também. Então, a gente tem nesse campo da política urbana, eu sou arquiteta e urbanista, não sou da área de direito, mas uma tradição da ideia da ordem, né, da ideia da ordem, de uma racionalidade que coloca, né, para as cidades modelos e formas, legitimando algumas formas de produção da cidade e deslegitimando outras formas. Então, essa discussão precisa ser colocada na agenda, né, de pesquisa, para que a gente comece a tensionar isso. Então, a progressiva desvalorização dos processos de produção do conhecimento, combinada a uma supervalorização do produto, ou seja, daquilo que se produz. Então, a gente traz também esse questionamento em relação a essa ideia de produtividade e a gente entender qual é esse jogo e o que é que a gente pode também aportar de crítica e trazer essa reflexão crítica, o contraditório, para o nosso ambiente acadêmico. A profusão de trabalhos presos a abordagens descritivas, pouco explicativas e pouco interpretativas. Eu estou falando do nosso campo, do campo que eu sou mais próxima, mas isso vale talvez também para outras áreas. E direcionamentos e atravessamentos advindos de fontes de financiamento também, né, e essa questão da competitividade. E eu trago essa dimensão da produção do conhecimento porque é preciso disputar também e
ideários de futuro, porque o que está em jogo, pelo menos no nosso campo, é uma discussão de produção de ideias de futuro. Então, é a cidade competitiva, é a cidade resiliente, que é a novidade, né, do momento, e acaba sendo incorporada ao discurso, inclusive governamental, e também nas universidades. É a cidade inteligente. Questionar essas idealizações de futuro, eu acho que é importante para a gente situar e se agarrar nesses processos que são reais, são importantes para a gente pensar um pouco essas saídas, né? E pensar nas mediações entre saberes, entendendo que a mediação não acontece no entre, mas nas interpelações, nas interseções, né, nas contradições, a gente tensionar esse conhecimento crítico, e eu me sinto muito à vontade nesse ambiente, porque eu estou dialogando com meus colegas e minhas colegas que têm buscado e têm se situado nessa linha, né? E descolonizar o nosso pensamento e, como eu falei, disputar esse léxico, porque nos embates é uma questão que aflora, e a gente pode até pensar numa lateralidade em termos de importância, mas assim, eu coloco como uma questão central, para que a gente rompa com aquela ideia, né, do legal e ilegal, essas dualidades que são extremamente injustas, apenas produzem essas assimetrias, como eu disse antes. E aí, por fim, eu vou trazer a parte boa da história, né, que são essas lutas, resistências, e esses embates nos territórios. E aí eu estou aqui também vendo meu tempo. E, assim, o que a Adriana desenvolveu como direito autoconstruído, na minha visão, trata de política cultural e cultura política de fazer cidade. Então, tem uma dimensão cultural, tem uma dimensão política que está no território, que a gente precisa trazer essa dimensão do território para entender essa cidade. Essa cidade que é autoproduzida, essa cidade que vem de todo um processo de insurgência, né, dessa cidadania que confronta o que Rolston fala de cidadania diferenciada, e esse conceito de direito autoconstruído que a Adriana desenvolveu, eu acho que é extremamente potente para entender tudo isso. E aí, esse direito autoconstruído se entrelaça com a dimensão, como eu falei no início, do direito à cidade. E no Brasil, a gente tem o direito à moradia como esse ideal mobilizador da luta pelo direito à cidade. Então, nesse âmbito, né, da luta pelo direito à moradia que o direito autoconstruído emerge, que o direito à cidade também emerge e se fortalece, né, pensando aí os territórios. E a gente tem toda uma construção histórica, né, desde os anos 60, mas assim, num período ficou assim em suspenso por conta da ditadura militar, mas essa ideia da reforma urbana foi o que possibilitou a construção de princípios ético-políticos que calçaram essa luta pelo direito à cidade. E o direito à cidade que aparece como ideal de conquista da cidade e como um projeto político em construção. Esse projeto que, aí tomando Lefebvre, esse projeto transformador que permite a gente olhar para além do capital, pegando a deixa do evento. E aí eu quero mostrar rapidamente alguns slides, e eu peço aí a Evelyn para passar, que eu vou mostrar um pouco dessa construção. Deixa eu beber uma água rápida. É o próximo. Não apareceu, está aparecendo? Para mim não apareceu ainda. Evelyn? Está aparecendo aqui para mim. Aparecendo? Tá. Está aparecendo. Está aparecendo a folha da frente. Então, também, eu vou... Então, tem um delay aqui.
Eu vou parar a transmissão e começar novamente. Vocês estão vendo assim, um slide que tem escrito forças de agregação? Sim. Isso? Então, vamos lá. Então, a gente tem nesse histórico um importante papel da Igreja Católica na organização dos movimentos de base. A própria organização partidária possibilitou, né, toda uma construção de duplo sentido ou de múltiplo sentido na afirmação do direito à cidade, a interação entre assessorias e movimentos, entre universidades e movimentos sociais, a própria capacidade de produção, como eu falei, né, a ideia do direito autoconstruído e da cidadania insurgente, a permeabilidade do Estado em alguns momentos, seja em prefeituras, municipais e também durante o governo Lula, em uma parte, principalmente do governo Lula, né, que o Estado se colocou de uma forma mais permeável a essas pautas, né, pelo direito à cidade, e a presença também de fundações internacionais aqui no Brasil no apoio à elaboração de pesquisas nesse campo de política urbana. Pode passar. E aí eu trago esse diagrama, e só para a gente, eu vou rapidamente por conta do tempo, mas a gente tem aqui toda uma construção a partir das pastorais, né, da organização das assessorias, dos partidos políticos, e nesse processo foi criado o Fórum Nacional da Reforma Urbana, que foi extremamente importante nessa articulação pelo direito à cidade no Brasil. E a gente tem esse conjunto de forças, né, que estão, de alguma forma, também interligadas aos territórios, que permite a gente indicar, né, esse projeto político em construção, porque a ideia do direito à cidade está nas falas das entidades, está nas falas dos movimentos sociais, embora a gente não consiga ainda vislumbrar uma organicidade, assim, pensando em capacidade orgânica no sentido de organização em política, a gente não tem isso nesses movimentos, mas tem movimentos extremamente fortes na luta pela moradia, e também organizações não governamentais que, de muito tempo, assessorias técnicas, principalmente em Pernambuco, aqui na Bahia e em São Paulo, que são os estados que têm assim, esse ativismo pelo direito à cidade mais forte. Então, o Fórum é uma referência de toda uma geração, né, que se formou a partir do debate sobre o direito à cidade, sobre a política urbana. A gente tem um campo novo, pode passar, Evelyn. A gente tem um campo novo, né, mais recente, que vem. O Fórum foi criado nos anos 80, o Fórum Nacional pela Reforma Urbana, mas a gente tem um outro campo que se forma da resistência urbana, que já tem um outro perfil, né, de militância, de atuação, mas que também defende o direito à cidade, tem o direito à cidade como uma bandeira, um ideário. Então, a gente tem o Movimento Ocupe Estelita em Recife, o MTST, já em várias partes do Brasil, e brigadas populares, assim, uma série de movimentos que se reúnem em torno da resistência urbana, que também defendem o direito à cidade. E a gente tem, para finalizar, toda uma rede transnacional em defesa do direito à cidade. E no Brasil, essa rede se articula a partir do Fórum Nacional da Reforma Urbana, e também a partir da resistência urbana com outro perfil, no perfil mais de formação, de intercâmbio de lideranças, de movimentos sociais, e o fórum mais numa perspectiva de incidência nos espaços da ONU e também em outros espaços, nos fóruns sociais mundiais. Então, eu trouxe esses diagramas que vão estar fazendo propaganda no meu livro, que eu vou lançar no ano que vem, provavelmente. Então, esses diagramas são resultados dessa pesquisa que eu desenvolvo sobre os movimentos sociais em defesa do direito à cidade. Então, a gente tem toda uma construção histórica. O Brasil lidera, quer dizer, as organizações e movimentos sociais do Brasil lideram
a luta internacional e transnacional em defesa do direito à cidade, e todo esse processo foi liderado por organizações não governamentais e movimentos sociais aqui do Brasil, que foram formados em todo aquele processo que eu relatei antes. Então, é isso, gente. Eu fico à disposição, agradeço muito o convite, espero aí ter contribuído e ter dialogado com a professora Adriana para instigar esse debate, que é a parte mais importante. Obrigada. Obrigada, professora Liana. Muito importante a sua fala, muito enriquecedora e complementou, né, o que a professora Adriana já tinha falado. Eu vou passar a palavra para o professor Paulo, para ele fazer as considerações sobre as falas, e depois a gente parte para as perguntas e considerações que foram feitas. Antes de iniciar, eu queria saber se já temos questões aí no chat, Evelyn ou Catarina. Temos? Tem uma pergunta. Tá. Então, eu vou rapidamente... Não, primeiro dizer que, né, as exposições das colegas, né, trouxeram bastante conteúdo para termos conversas muito importantes, né? Eu acho que quando a gente fala do direito, eu tenho uma preocupação muito grande e acho que a criação, o surgimento, né, de uma proposta, como a professora Adriana fala do direito autoconstruído, ela contribui para que a gente se liberte um pouco, né, do conceito, né, que normalmente se tem, né, de direito apenas como direito positivo. Então, para nós que vivenciamos, né, várias discussões sobre o direito e tentativas, né, de subverter esse direito positivo, né, com outras denominações, como Roberto Lira Filho, trabalhando na teoria crítica do direito, né, o direito alternativo, né, o direito insurgente, né, o direito achado na rua, ou seja, né, são ferramentas que foram criadas exatamente para combater, né, para demonstrar a possibilidade de uma outra compreensão do direito. E pensar um direito autoconstruído, né, é importante, né, porque nos faz avançar nesse sentido, no sentido, né, de criar, né, condições para esse novo direito. E aí tem uma coisa importante, porque né, o direito, quando ele é, na fala da professora Adriana, autoconstruído, significa dizer que, na prática, ele começa a se realizar, né, a se efetivar, né? E isso é importante, né, para a gente compreender a situação. Agora, né, uma grande preocupação, e aí eu acho que eu queria depois a contribuição das professoras, né, é que, quer dizer, o Brasil, o processo democrático brasileiro, ou de democracia no Brasil, né, ele é tão fragilizado que toda vez que a gente fala, por exemplo, de reforma urbana, né, ou reforma agrária, né, ou algum tipo de reforma que possa, né, vamos dizer, mexer, né, com o capital ou com, né, a propriedade privada, ele sempre esbarra em algum obstáculo e não avança, né? E em Salvador nós tivemos, e a professora Eliana fala na reforma urbana, né, nós tivemos aquela reforma urbana de 68, né, onde foram privatizados mais de 40 milhões de metros quadrados, né, de áreas públicas, né, na primeira reforma urbana de 68, quando era prefeito o ACM. Né? Então, né, e isso foi chamado de reforma urbana. Né? Ou seja, o favorecimento do capital especulativo, né, urbano, né, para a apropriação de terras públicas, né, deixando, né, de priorizar, né, os assentamentos
precários, né, toda a situação que já existia. Então, eu acho que essa contribuição, né, das professoras pode nos levar a pensar, né, algumas coisas importantes, né? Por exemplo, né, seria possível hoje uma reforma urbana, né, onde, né, já se considerasse, né, esses assentamentos precários, né, a favelização, né, e várias outras formas, né, de habitações, né, urbanas, né, tão precárias, né? Ou seja, né, o Brasil, ao invés de criar mecanismos de absorver e minha ligação caiu aqui, minha internet. Estão me ouvindo agora? Continuam me ouvindo? Sim, professor, pode continuar. Então, vou concluir agora dizendo isso, o seguinte, né? Levantando algumas questões, né? De que reforma urbana a gente pensaria, né, para o Brasil, né, contemporaneamente, né? Como a gente poder avançar, né? Seria possível avançar nesse direito autoconstruído? Gosto de insistir nisso, e casando isso com o que a professora Liana fala, né, das articulações, né, para as conquistas, né, né, urbanísticas, né? Então, como seria possível imaginar esse quadro no Brasil de hoje, né? O avanço, né, na construção efetiva, né, de um direito autoconstruído, né, numa política urbana que possa refletir a realidade, né, dos milhões de pessoas e famílias que não têm, né, habitação, né? Então, isso seria inicialmente, né, as questões, parabenizando as duas colegas pela excelente contribuição. E vamos ver agora as questões que temos aí. Certo, muito obrigada a fala da professora Adriana e da professora Liana também, falas muito necessárias e que foram muitíssimo elogiadas aqui no nosso chat, mas em resumo nós tivemos duas perguntas, mas antes de fazê-las eu queria fazer um apontamento, que é que esse evento acontece também com a ajuda do NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas, né? E que vem ajudando a gente quer convidar vocês também para quando acabar essa pandemia, quando as coisas voltarem ao normal, a gente poder também participar dos eventos, dos debates e das diversas coisas que acontecem dentro dele. Agora eu vou fazer aqui para vocês as perguntas. Nós tivemos duas perguntas, né? A primeira: antes de mais nada, gostaria de discutir a reconstrução das cidades a partir dos bairros periféricos, relacionando-os com o quilombismo, já que ambos se têm a raça como condicionante importante para avaliação. As formas de modelagem da periferia divergem extremamente do ambiente citadino e urbano, trazendo uma análise decolonial e afrodiaspórico para construir uma releitura da cidade. Essa contraposição da busca por um lugar na cidade que a exclui, juntamente com a tentativa de inserção, apresenta-se como fonte de um direito construído a partir de lutas históricas e remete a construções que as senhoras apresentam nesses slides. Enfim, como o quilombismo pode ser condicionante analítico na releitura da cidade, incluindo aí as relações de poder? Essa foi a nossa primeira pergunta. A segunda pergunta: simplesmente provocante, muito bem articulado com o tema orientador do ciclo de seminários. Articula muito bem a produção da cidade com o direito, desdobrando as provocações iniciadas por Henri Lefebvre. Como socializar essas reflexões? Eu vou disponibilizar também essas duas perguntas aqui no nosso chat, caso vocês queiram retomar a leitura delas, certo? Eu passo primeiro a palavra à professora Adriana, e depois eu peço que a professora Adriana passe a palavra para a professora Liana. Então, gente, eu queria começar, eu acho que foi Renildo, né, que colocou, primeiro, Renildo, eu acho que você coloca uma questão extremamente importante e, assim, desde já, eu já coloco uma autocrítica nesse processo,
quando eu vou trabalhar essa dimensão de território popular, eu acho que esse conceito, da forma que ele é trabalhado, e é uma forma mais abstrata, ele termina por esconder quem está a cor de quem está nesse território popular. E eu acho que isso é um erro assim grave, estrutural, né? Do ponto de vista, inclusive, de já estar sendo precisa ser revisto essa dimensão. Então, se a gente coloca e olha a cor de quem está em Saramandaia, a gente vai ver que mais de 80% dos moradores de Saramandaia são negros e pardos. E tem uma colega nossa chamada a Tatiana, que é professora da UFBA, que ela vai trazer uma categoria chamada racismo fundiário. O professor Paulo também trabalha isso na tese dele. E aí, como essas dimensões elas vão colocando o lugar, essa discussão precisa ser racializada para se botar, né? Se perceber como a dimensão da segregação do espaço atinge pessoas de uma forma diferente das outras. E aí, nesse sentido, que você pergunta como é que a gente poderia estar pensando essa dimensão, eu acho que, e eu já caso com a pesquisa seguinte do professor Paulo, em que base a gente pode estar pensando essa centralidade do direito da cidade, a gente percebe que na década de 70, na década de 80, 90, principalmente na década de 90, o direito à cidade no Brasil ele teve muito vinculado à dimensão do direito e terminou se canalizando muita força para uma dimensão de um direito positivo. E é hora, talvez, de retomar um pouco as bases e que ele foi pensado. E essas bases passam pelo lado desse direito, que é justamente o lado potente de insurgência e de contra-direitos. Então, eu acho que, nesse sentido, essa dimensão que você coloca, ela é extremamente potente e necessária, porque essa não é só mudar metodologicamente o pensamento, não é só descolonizar, isso é um caminho, mas é quem se coloca também à frente quanto sujeito da construção desse processo. Então, talvez algumas dimensões, mas algumas articulações do movimento pela própria reforma urbana, ela precisa passar por outros sujeitos. E, nesse sentido, eu penso que os movimentos da periferia, os movimentos culturais, os movimentos negros, eles têm um lugar extremamente importante nesse processo, e cada dia mais. E vem uma pergunta também no sentido de como é que a gente pode estar trazendo a socialização dessa dimensão. Eu acho que a noite de hoje é uma forma disso, né? Agora, como a gente está quebrando os muros da academia e indo para outros espaços, conversando com outras pessoas, é isso que é o grande desafio. Então, assim, não basta só trazer pessoas para dentro da academia que possam ajudar a gente a estar refletindo, mas também da gente estar fazendo esse movimento. Do ponto de vista acadêmico, eu penso que os projetos de extensão, eles têm um potencial muito grande nesse processo de disputa dentro da cidade. Agora, efetivamente, quando são projetos que são construídos de uma forma dialogada, de uma forma horizontal e que estão a serviço da luta, né? E não os projetos que eles vão para essas comunidades para fagocitar e trazer uma boa tese. Então, assim, a princípio, para essa rodada, seriam os comentários que eu faria e vamos aguardando a professora Liana e depois a gente pode fazer alguma complementação. Posso começar? Posso começar? Pode sim. Pode sim. Ah, tá. Eu fiquei como sua anfitriã agora.
É porque minha internet está assim no fio, então às vezes eu fico achando que vocês não estão me ouvindo. Mas assim, eu vou na linha de Adriana também. Quando eu falo que é preciso descolonizar nossos saberes, também descolonizar nossos fazeres. Então, pensar a partir de uma outra perspectiva, a partir do território. Eu acho que é uma dimensão importante, por isso que a gente pensar em território, eu acho que essa noção de território popular precisa ser problematizada, precisa ser aprofundada, mas é uma noção que emerge dos territórios. A gente que está na pesquisa, que está na militância, né, que está na extensão, a gente fica atento no sentido, e como eu mesma trabalho muito com discursos, com narrativas, agora a gente está desenvolvendo uma pesquisa nesse sentido, aí no contexto da pandemia, mas eu penso que a dimensão cultural é uma dimensão estratégica, então pensar a partir da cultura, entendendo a cultura como o Williams coloca, né, como todo um modo de vida, como essa prática de produzir cidade, colocar a cultura negra na centralidade, assim, principalmente da nossa cidade, porque não tem como não como essa questão não ser central. É preciso trazer para a centralidade, a gente precisa ter repertórios e conhecimento a partir desses territórios, né, que ensinam, né, e nessa posição que não é a posição de sanguessuga, né, porque, como foi que a Adriana falou, fagocitar. Então, assim, esse processo dialogado para que a gente aprenda nesse processo também, né, para que nossas pesquisas tenham esse enraizamento também, né, para que a gente possa construir, produzir um conhecimento que seja transformador, porque senão não tem sentido, não teria sentido a gente estar aqui se não estivéssemos imbuídos desse propósito. Então, a questão racial é extremamente importante, enxergar também toda uma estratégia de esvaziamento, de silenciamento desses territórios na cidade, que é histórico. Teve uma palestra que eu fiz, que eu levei um mapa turístico de Salvador, e tinha, assim, no centro da cidade era uma grande mata, né, o chamado miolo, né, porque chamado pela esfera técnica, porque ninguém conhece, ninguém fala que mora no miolo, né, mas é o que a técnica entende, né, que atribui como atribuição de nome. E aí tinha uma grande mancha verde, como se não tivesse ninguém. Aí eu disse assim, olha, vocês conhecem aqui essa arara que está aqui no meio? Eu disse, vocês sabem porque alguém mora nesse lugar? Eu perguntei, né, a plateia. Aí vários responderam, eu disse, você sabe por que ela está sozinha? Porque vocês todos que moram ali estão aqui. Quer dizer, fazendo uma ironia, porque esses territórios, eles vêm historicamente sendo apagados. E os movimentos sociais têm se colocado de uma maneira muito contundente, colocando as comunidades tradicionais, pesqueiras, quilombolas, que estão, né, na área urbana e em torno, né, nessas periferias, porque a noção de periferia também é uma noção que a gente precisa discutir e problematizar mais, embora tenha toda uma construção aí de teoria, de conceitos sobre isso, mas eu acho que são pontos, né, que você traz, Renildo, extremamente importantes, e isso requer a atenção nossa, tanto nos diálogos, né, nessa perspectiva de defesa desses territórios, como assessoria, né, técnica ou assessoria na produção acadêmica também, mas principalmente assim tentando ouvir, né, dialogar dessa maneira, né, que a gente coloca aqui. E aí eu vou responder ao questionamento de Paulo, só fazendo uma distinção que eu acho que é importante. A gente tem um histórico assim de luta pela reforma urbana aqui no Brasil, que vem dos processos lá nos anos 60, das reformas de base. A reforma sanitária, a reforma agrária, a reforma urbana, vem daí. É toda uma construção, né, que passa pela constituição do Fórum Nacional
pela reforma urbana e também configuração e construção também de argumentação, né, política na defesa do direito à moradia, na defesa do saneamento, na defesa da mobilidade. A gente tem essa construção da reforma urbana. Agora, reforma a gente tem que entender nos marcos do sistema capitalista. É isso aí. Não é o direito à cidade. O direito à cidade, pelo menos em Lefebvre, é um direito transformador, mas é um direito que, como a Adriana colocou aqui, é interpretado de várias maneiras, da mais instrumental à mais radical, né, que é... Mas, assim, é o que eu digo normalmente, a gente não fica medindo a régua para ver se o direito à cidade que a comunidade está defendendo se aproxima ou se distancia da radicalidade de Lefebvre. Não é isso, a gente vai botar régua, né? Mas, assim, o direito urbanístico já incorporou essa noção do direito à cidade, o nosso ordenamento jurídico incorporou de uma maneira ainda muito rasa, né? A própria agenda urbana que foi aprovada na Conferência Internacional Habitat 3 também incorporou, também de uma maneira muito rasa, muito fluida, né, essa dimensão do direito à cidade, mas, assim, o que eu tentei mostrar na fala aqui é que tem uma potência, né, tem uma potência de articulação dos territórios com essa esfera nacional e internacional na disputa pelo direito à cidade. Dentro dessas várias visões e leituras que o direito à cidade suscita. Então, aquela reforma urbana lá de ACM, de 68, é outra história. Não estava falando dessa reforma urbana. O que a lei de 68, né, que altera toda a estrutura fundiária de Salvador, ela teve um outro propósito. Ela foi chamada de reforma urbana, mas é outra história, outra reforma urbana, não é essa que eu trouxe para a gente pensar e discutir, e que se amalgamou, digamos assim, ao debate sobre o direito à cidade. É outra história. Aquela lei, que é chamada Lei da Reforma Urbana de 68, de ACM, é outro processo. Dá um debate bem interessante, porque causou estragos aqui em Salvador fenomenais, mas aí é outro papo. Certo. Professor Paulo, quer fazer mais alguma consideração? Quero fazer, então, umas considerações finais aqui, para dizer o seguinte. Bom, primeiro que na centralidade, né, de todo esse processo de direito à cidade, de reforma, né, de reforma urbana, né, de reforma agrária, na centralidade disso está a terra e o território, né? Então, essa a grande discussão, né, que nós temos travado, né, de todo esse tempo, as nossas convidadas, eu, né, os colegas que estão por aqui, né, nós temos feito essa discussão, né, em função de exatamente isso, né, da apropriação, né, da terra e do território, né, pelo capital, pela especulação, né, pelo latifúndio, né? E aí, quer dizer, nesse processo de apropriação, né, as comunidades, né, né, os sem terra vão sendo literalmente, né, destituídos, afastados, né, da possibilidade de acesso à terra e ao território. Como foi falado aí de quilombismo, eu queria dizer que nós, professor Celso, professor Clóvis e eu, estamos na organização de um curso de formação jurídica, né? A Rayane também está sempre presente lá, não me lembro se Catarina eu esqueço, né? Evelyn também estão, mas, né, nós estamos fazendo com o pessoal da periferia, né? A partir de Cajazeira 6, da Escola Casa do Sol. Né, essa formação jurídica tem lá movimento sem terra, sem teto, quilombola, né, as várias representações, né, de movimentos sociais, inclusive a representação do Quilombo do Urubu, né, que é um quilombo histórico, né, da periferia de Salvador, né, de Águas Claras e daquela região, né, e mais do que o pessoal mantém viva a memória. Mesmo sem território, eles mantêm, né, a memória, né, do Quilombo do Urubu.
E há 2 encontros, nós começamos a discutir, né, quilombismo. Né? A partir de Abdias Nascimento, né, nós começamos a discutir quilombismo, né, e o que a professora Adriana se referiu, né, ao racismo com o viés do racismo institucional. E vamos fazer isso também agora no sábado, à tarde. Né, vamos fazer mais um encontro para discussão, né, dessa temática a partir agora do racismo institucional. E por que eu trabalho com essa questão do racismo institucional? Né? Porque, dentro dessa lógica que foi apresentada, né, o Estado, e a professora Adriana ressaltou isso, o Estado nunca esteve ausente, pelo contrário. Né? O Estado foi estruturante, né, dessa exclusão, né, seja por legislação, seja legislando, seja se omitindo na aplicação da legislação existente. Né? Mesmo durante os melhores tempos do Estatuto da Cidade, né, nós vimos que a política, né, urbanística, né, avançou muito pouco. Né? Avançou, sim, mas avançou muito pouco e era ficou tão fragilizada que terminou-se, basicamente, né, sendo diluída, né, e hoje quase inexistente. Né? Mas, então, né, pensar, né, o Estado, né, esse Estado que, né, na formulação de legislação e na formulação de suas práticas, ele vai excluindo, né, parcelas enormes da população. E, né, no caso baiano, no caso da Bahia e de grande parte dos estados brasileiros, né, a população negra é, né, a principal excluída desse processo. Então, discutir o quilombismo, na verdade, hoje, né, dentro até do que a professora Liana fala, né, é uma forma de agregar, de congregar, né, pessoas, movimentos, né, na tentativa de reconstruir uma nova forma, um novo modo de vida, né, que possa garantir, né, as relações, né, de cidadania e as relações sociais, né, dentro dos grupos, certo? Então, né, tudo que foi falado, né, tem muito a ver, efetivamente, com todo esse processo de exclusão, né, e ainda bem que nós temos esses sinais, né, do direito autoconstruído, né, de movimentos que começam a se reorganizar e a lutar, né, pela questão, né, da habitação, pela questão da terra, pela questão do território. De minha parte, eu quero agradecer muitíssimo à professora Liana, à professora Adriana, né, pelas excelentes contribuições. Vamos esperar ansiosamente o livro de Liana, né, e recomendo a leitura do livro que já existe da professora Adriana, que é O Direito Autoconstruído, do Direito Autoconstruído ao Direito à Cidade, né, que é importante a gente entender toda essa, não só Saramandaia, mas entender todo esse processo de apropriação das terras urbanas. Obrigado a vocês duas, obrigado às nossas monitoras e aos demais colegas que estão presentes aí. Grande abraço a todos. Muito bom. Excelente. Certo, vamos encerrar, então, né? A gente cumpriu o horário certinho hoje, são 9h03. Queria novamente agradecer às professoras Adriana e Helena pela cooperação e pelas palestras que deram hoje, foram engrandecedoras para o nosso curso. Com certeza, foram muito importantes. Eu queria... Evelyn, antes de encerrar, preciso registrar a importância das mulheres, né, além da contribuição do cumprimento do horário, né, coisa que poucos homens fizeram durante todos esses nossos eventos. Não estou falando de Clóvis, não, viu, gente? Pode ficar tranquilo, doutor Paulo. Foi bom demais, viu? Vou também fazer coro aí a você e a Freitas, no sentido de parabenizar aí as mulheres da mesa, as duas professoras, né? Pelas duas aulas magnas e também as nossas monitoras que conduziram muito bem aí os trabalhos, os informes e tal, e os comentários
professor Paulo, né? Irônico pra caramba, mas é isso mesmo, a gente é assim, certo? É na amizade. E assim, dizer que a gente se soma, tá, neste movimento aí. Adorei trazer aí a geografia do Lefebvre, porque eu estou aí enfronhado também com geografia, e faço a leitura a partir de 3 grandes nomes aí que nos ajudam a compreender a dialética, trazendo aí para o campo da produção do espaço, né? O Lefebvre, o David Harvey e o Milton Santos. Então, quando vocês me chegam aqui com a discussão da cidade em Lefebvre, eu me animo muito, tá? Fico uma felicidade muito grande. E essa articulação que a Adriana faz com o direito achado na rua é o que eu estou tentando já também há algum tempo fazer, mas vejo que a Adriana está há anos-luz aí na frente já com essa discussão. Maravilha, parabéns a todos. Obrigada, professor. Para a gente encerrar, eu quero falar um pouco sobre a nossa próxima mesa do nosso curso, nossa 9ª mesa. Vai acontecer na próxima segunda. Na próxima semana teremos mesa na segunda e na quinta. Então, a nossa próxima mesa será na segunda, dia 23/11, a partir das 19h30. O tema vai ser Defesa do Meio Ambiente para além do capital. Como palestrantes, teremos a Luciana Cury, que é promotora do Ministério Público da Bahia, e Luiz Roberto Moraes. Como mediador, a gente vai ter o professor Júlio Rocha, que é o diretor da Faculdade de Direito da UFBA. A gente agradece a presença de todos e convida todos para participarem das nossas próximas mesas. E a gente deseja que todos tenham uma excelente noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, Liana. Obrigado, Adriana. Espero que vocês tenham gostado do evento. Parabéns, Evelyn, Catarina. Saudações a Paulo, Clóvis. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Estaremos aqui com a Luciana Cury, grande companheira, semana que vem. Grande abraço. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau. Obrigada.